Quarto Evangelho, João capítulo 12, versículos de 1 a 50. A trajetória percorrida pelo Cristo cósmico deverá encontrar sua réplica no interior de todos os candidatos amadurecidos pela evolução, dispostos a escalar a misteriosa colina do Gólgota, ou Via Crucis, situada ao longo da coluna vertebral. Essa vereda interior é representada alegoricamente por duas extremidades, ou seja, por dois níveis de consciência e compreensão, a sensorial ou física, representada pela terra, pés, e a espiritual pelo céu, cabeça. Tal trajeto é desconhecido ou menosprezado pelos religiosos comuns, filiado às religiões populares, os quais dispõem apenas do primeiro nível de compreensão, voltado exclusivamente para o exterior, ou seja, o intelectual representado pela terra, cujas conclusões se limitam aos fatos históricos e biográficos. O segundo nível de compreensão é próprio do homem intelectual e racional, livre de preconceitos acadêmicos e religiosos, inteiramente aberto para a verdade. Os homens que pertencem a esse segundo nível, como é fácil supor, constituem minoria no plano evolutivo. São dotados de aspirações superiores e graus de evolução que os aproxima de uma instituição esotérica de ordem superior. Por essa razão é fácil observar que em todas as épocas sempre haverá uma justa seleção entre os discípulos de uma escola e as multidões filiadas às igrejas, isto é, entre os que conquistaram um nível de compreensão mais elevado e aqueles que ainda não a alcançaram. É evidente que o propósito da evolução tem por objetivo o crescimento e a expansão da consciência humana. O caminho que conduz a esse objetivo é difícil e geralmente permeado de sacrifícios e renúncias. Porém, o único capaz de colocar o homem na via do reto proceder. Esse método, descrito veladamente nos Evangelhos e que se faz compreensível à luz dos ensinos Rosacruzes, tem por objetivo promover esse crescimento, facultando aos homens de boa vontade uma orientação séria e segura, iniciando no nível de consciência relativa, terra, isto é, no início da escalada da íngreme coluna interior, culminando no Gólgota, cérebro, na qual se realizará o grande sacrifício da Via Crucis, a crucificação e a ressurreição espiritual, Páscoa. Ângelus Silícios, pseudônimo do poeta religioso John Schiffer, nascido em 1624, educado no luteranismo e mais tarde convertido ao catolicismo, no qual foi sacerdote, tornou-se conhecido por seus poemas e hinos religiosos, os quais assumem um panteísmo místico, devido principalmente das suas obras de Jacob Boehme. Uma de suas frases mais famosas é conhecida por todos os ocultistas cristãos, a qual revela sua elevada compreensão a respeito do lado oculto e espiritual do cristianismo. Abre aspas. Ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascesse dentro de ti, tua alma segue extraviada. Olharás em vão a cruz do Gólgota enquanto não se transformar num Gólgota teu coração também. Fecha aspas. Cremos que a verdade deixada por esse grande místico, citado inclusive pelo Sr. Max Heidel, ajude o aspirante a captar o verdadeiro sentido interno dos Evangelhos, que, visto sob esta luz, o induz nessa via misteriosa que leva ao Calvário, enfrentando corajosamente as obras ou efeitos que sua nova maneira de pensar, sentir e agir necessariamente irão atrair. Jesus ungido por Maria em Betânia. João capítulo 12, versículos de 1 a 8.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavras-chave: unção, Maria, Judas Iscariotes. A unção. As unções com óleo ou com algum bálsamo perfumado fazem parte de alguns rituais de origem esotérica, celebrados por todas as tradições religiosas desde os tempos mais remotos. Essa cerimônia perdeu com o passar do tempo seu significado superior, embora seja empregada ainda hoje na consagração dos sacerdotes, dos altares e dos templos. O ritual externo é o símbolo visível de um estado de alma ou de uma condição interna superior, sem a qual a representação externa seria de pouca ou nenhuma valia. Esse ritual deverá ser celebrado pela imaginação Maria do aspirante, símbolo do poder criador do espírito, a qual consagrará sua vida e consciência para a causa que abraçou, que ama e representa o objetivo mais importante da sua existência. Convém esclarecer que os perfumes e bálsamos são extraídos do reino vegetal de certas flores ricas em forças etéricas, cuja influência pode atuar de forma positiva os éteres superiores do corpo vital daquele que está sendo ungido. Essa também é uma das razões de sua presença nos altares, ou quando são ofertadas às pessoas que amamos e respeitamos. Maria, essa personagem irmã de Lázaro, que ungiu os pés do Salvador, é a expressão de uma faculdade espiritual altamente significativa no drama evangélico individual. O nome Maria simboliza o aspecto feminino, ou criador do espírito, a imaginação que a qual, regenerada pelo poder da vontade, volta-se inteiramente para os interesses superiores da consciência humana, ou seja, o reflexo do espírito no mundo material. Embora essa faculdade não tenha sido ainda devidamente avaliada, ela é responsável por todas as invenções e comodidades que facilitam a vida do homem sobre a terra. Compreende-se facilmente que nada poderá ser criado sem antes ser concebido mentalmente pela imaginação, cuja concepção se faz visível quando o outro aspecto criador, vontade, a materializa através dos atos. Esse é o significado do verbo que se fez carne, ou seja, da ideia que se materializa na forma de um computador, de uma máquina ou estado de alma. Na atual fase evolutiva, essas duas faculdades estão sendo empregadas quase que exclusivamente no lado exterior da existência, refletida muitas vezes como fantasia e desejo, responsáveis pelos sonhos e ilusões terrestres. Na criação do novo homem ou nova mentalidade, a imaginação e a vontade ocupam um lugar de primordial importância. A evolução é uma lei da natureza que visa principalmente o crescimento e a expansão da consciência humana. Para atingir esse objetivo, o plano evolutivo conta necessariamente com a colaboração do indivíduo, uma vez que esse processo não é mecânico ou automático e, por essa razão, não se realiza espontaneamente. O aumento da compreensão do indivíduo e a expansão de sua consciência depende em larga extensão de esforços inteligentes e bem definidos.
A experiência adquirida em cada vida terrestre tem por objetivo mostrar as falhas dos pensamentos, quando esses revelam seus defeitos ao materializarem-se como coisas e estados de alma. A experiência amadurece a compreensão, demonstrando ao homem inteligente que o mesmo poder mental que emprega exteriormente para promover o progresso do mundo poderá ser dirigido para o próprio interior, a fim de reformar-se e criar conscientemente um novo destino. As regras aconselhadas pela ciência arcana têm em grande consideração o poder da imaginação Maria, a qual deverá ser empregada na reeducação do indivíduo. O poder atribuído a essa faculdade poderá facilmente ser notado em todas as ações humanas, tanto no campo das investigações físicas como na formação da psicologia individual, ou seja, na aquisição dos bons e maus hábitos. Ao se decidir pelo caminho da autorrealização espiritual, também denominado Via Crucis, a imaginação do aspirante ocupa um papel fundamental, já que dela vai depender em grande extensão seu sucesso ou fracasso. A meta final desse caminho é a unificação com o próprio espírito. O primeiro passo nesse sentido consiste em conceber novas qualidades que deverão ser implantadas em sua alma e confirmada pela vontade em todas as suas ações. Deverão ser visualizadas, sentidas e defendidas de todos os impulsos da natureza inferior do aspirante. Os quadros mentais ou arquétipos criados pela imaginação são semelhantes aos moldes empregados numa fundição, os quais devem ser preenchidos com um mental previamente escolhido. Sem essas matrizes é impossível trazer à existência um sino, uma engrenagem ou uma máquina. A criação de um novo homem atende a uma lei semelhante, e a imaginação é a matriz ou molde que modelará tal homem, desde que a vontade se encarregue de preencher essa matriz com os elementos adequados à sua materialização. Maria também significa exaltada, palavra que indica um estado de alma elevado, sublime e grandioso, voltado para um ideal nobre e superior. Os pés nessa passagem simbolizam o nível de ser do aspirante no início da sua caminhada, que, embora ainda pequeno por ser terrestre, deverá crescer e expandir verticalmente, a fim de se unir definitivamente ao poder espiritual assentado na mente, cujo apoio é o cérebro localizado na cabeça. Essa colocação é confirmada pelas palavras do evangelista: o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado dos seus pés. A transformação que deverá operar-se no aspirante, mediante o emprego da imaginação e da vontade, é conhecida pela palavra grega metamorfoses, oriunda da mesma raiz metanoia, cujo significado foi exposto em vários artigos anteriores. A união consciente dessas duas faculdades, imaginação e vontade, é a chave do sucesso e a mola propulsora da realização espiritual. Antes que o homem novo, preconizado por São Paulo, manifeste-se materialmente, deverá ser concebido como uma ideia pela imaginação, confirmada pela vontade nos atos da vida diária. Os cabelos representam um símbolo de grande significado. Em sua totalidade, representam a irradiação mental ou poder criador, elevado à sua mais alta expressão, considerados pelos sábios como um símbolo de força, poder e castidade, referência simbólica para a força sexual sabiamente acumulada e posta a serviço do eu superior. Por outro lado, o mau uso dessa energia exclusivamente para a satisfação sexual tem usado a imaginação para desviar as aspirações mais elevadas do estudante através da fantasia erótica desvirtuada, fortemente estimulada pelos meios de comunicação, propaganda e opiniões dos pretensos orientadores e formadores de opinião, que na realidade não sabem o que fazem,
por serem completamente inconscientes das verdades mais elevadas. No homem comum identificado com as aparências, essa faculdade encontra-se rebaixada ao nível de uma rameira mancomunada com os desejos mais baixos da natureza humana. O homem Jesus e alguns de seus discípulos foram representados com os cabelos longos, os quais foram denominados nazarenos ou nazarenos, o que não deve ser interpretado como um costume da época, ou capricho da moda, ou lugar de nascimento de uma pessoa. Os cabelos simbolizam a energia sexual, não empregada na geração e sabiamente acumulada, utilizada pela imaginação para gerar quadros mentais nítidos, sábios e racionais, que devem presidir todos os atos humanos, inclusive e especialmente os que levam à realização espiritual do aspirante. Os cabelos longos simbolizam a irradiação mental luminosa ao redor da cabeça, conhecida como nimbo aureolar, presente em todas as pinturas do Renascimento, para indicar os homens santos ou realizados espiritualmente, cuja luz só é perceptível à visão clarividente. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é o símbolo da mentalidade astuciosa, utilitária e materialista, que, ao tomar conhecimento dos ensinos espirituais, vê neles uma possibilidade de tirar vantagens pessoais, ocultando-se sob uma aparência benévola, com a qual procura disfarçar suas intenções inconfessáveis, impelindo-o a fazer uso egoísta dos ensinos recebidos para atender seus interesses materiais. É o antigo nível terrestre, ainda não totalmente desativado, que tenta o aspirante a rebaixar sua mentalidade ao nível egoísta e utilitário do passado. Esse aspecto negativo da personalidade representa um sério obstáculo no caminho se o candidato sucumbir aos seus insinuantes impulsos. Canto das Sereias. A ação desse estado psicológico personificado por Judas é comum a grande parte dos guias religiosos e dos inventores de filosofias e métodos salvacionistas. Suas intenções nada louváveis provam sobejamente que não são movidos por nenhum idealismo ou aspiração superior, mas pelo desejo irrefreável de fazer fortunas às custas das almas desprevenidas e ingênuas, que aceitam cegamente sua pretensa orientação. O plano para tirar a vida a Lázaro. João capítulo 12, versículos de 9 a 11. Abre aspas. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus voltavam crendo em Jesus. Fecha aspas. Palavra-chave: Lázaro. Lázaro. Esse personagem evangélico ressuscitado por Cristo é alegórico. Simboliza a consciência humana adormecida ou morta para os níveis espirituais. Além desse, o personagem encerra outro significado não menos importante. Segundo o Sr. Mike Heidel, a ressurreição de Lázaro foi o maior crime que Cristo cometeu aos olhos dos fariseus. É óbvio que não se trata de um acontecimento físico, mas uma variação do mesmo símbolo, representado pelo trecho intitulado, abre aspas, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Personificação da linha esotérica ou linhagem dos filhos da luz ou do fogo, cujas instituições ensinam aos seus adeptos a empregar a razão e a vontade na edificação da própria espiritualidade e, consequentemente, da imortalidade consciente. Sem essa orientação de ordem superior, a humanidade estaria subordinada exclusivamente aos filhos da água, sacerdócio, os quais, apoiados em dogmas incompreendidos, desconhecem ou negam os métodos científicos que tornam possível a ressurreição espiritual simbolizada por Lázaro. Convém mencionar ainda que a pedra angular dos filhos do fogo é Cristo, o Espírito do amor e sabedoria.
enquanto que as aspirações espirituais e sentimentos dos filhos da água encontram expressão no culto dirigido à Virgem Maria, o ideal feminino e negativo que caracteriza essa linhagem, inteiramente divorciada da razão e da vontade. Essa inimizade entre as duas linhagens sempre existiu em todos os tempos e não pode ser atribuída apenas aos fariseus que compunham nos tempos de Cristo o Sinédrio. Infelizmente, essa inimizade persiste após 2000 anos de cristianismo e ainda nos tempos atuais ela encontra expressão nos líderes da Santa Sé e de todas as religiões populares, inclusive o protestantismo. A razão para tal aversão reflete uma condição interna ou psicológica, ou seja, a predominância dos sentimentos, água, divorciada da razão, fogo,